Você já imaginou o que acontece quando dois corpos compartilham uma única alma, mas essa alma não pertence a nenhum dos dois? Esta é a história mais perturbadora que já contei neste canal. Uma história real que aconteceu no interior de Minas Gerais, onde a medicina encontrou algo que desafia toda a lógica e toda a sanidade. Prepare-se para conhecer os gêmeos Benedito e Bento, unidos não apenas pela carne, mas por algo muito mais sinistro. No pequeno município de Conceição, do Mato Dentro, Minas Gerais, há uma casa amarela no final da Rua das Flores que ninguém ousa visitar após o anoitecer. Não por superstição, mas por algo muito mais tangível e aterrorizante. Foi lá que nasceram Benedito e Bento em 1987, gêmeos siameses unidos pelo tórax, compartilhando 3 costelas e parte do fígado. Dona Maria, a parteira local, ainda treme quando fala sobre aquela noite chuvosa de maio. Ela jura que, no momento exato do nascimento, ouviu 3 choros distintos ecoando pelo quarto. Mas havia apenas 2 bebês. Era como se houvesse uma terceira criança ali, invisível, chorando junto com eles. Sussurrava ela para as vizinhas fazendo o sinal da cruz compulsivamente. Dr. Henrique Moreira, o único médico da cidade, ficou intrigado com o caso. Os gêmeos eram anatomicamente fascinantes. 2 corpos perfeitamente formados, 2 mentes aparentemente independentes, mas algo estava profundamente errado. Seus batimentos cardíacos não sincronizavam como esperado em casos similares. Pior ainda, havia momentos em que os corações paravam completamente. Mas os meninos continuavam vivos, respirando, brincando, como se fossem alimentados por uma fonte de vida externa. Conforme cresciam, Benedito e Bento desenvolveram personalidades completamente opostas. Benedito era doce, tímido, sempre sorrindo para as visitas raras que a família recebia. Bento, por outro lado, tinha olhos que pareciam enxergar através das pessoas, um sorriso que gelava o sangue e uma tendência perturbadora de sussurrar coisas em uma língua que ninguém reconhecia. O primeiro sinal de que algo sobrenatural estava acontecendo veio quando os meninos completaram 5 anos. A mãe, Dona Socorro, acordou no meio da noite com o som de conversas vindas do quarto dos meninos. Ao se aproximar da porta entreaberta, ela viu algo que a fez questionar sua própria sanidade. Benedito e Bento estavam conversando animadamente com alguém. Seus olhos acompanhavam movimentos invisíveis. Suas cabeças se viravam em direções específicas e suas vozes respondiam a perguntas que apenas eles pareciam ouvir. Mas o mais aterrorizante era que, ocasionalmente, uma terceira voz respondia, grave, rouca, definitivamente não pertencente a nenhum dos 2 meninos. Mamãe sempre disse que éramos 3. Benedito confessou anos depois para um psiquiatra de Belo Horizonte. Mas o terceiro, ele não tinha corpo. Ele morava dentro da gente. O Dr. Henrique documentou meticulosamente cada anomalia. Os gêmeos apresentavam conhecimentos que jamais poderiam ter adquirido. Falavam sobre eventos históricos específicos de séculos passados, descreviam lugares que nunca visitaram com detalhes impossíveis e demonstravam habilidades médicas que deixavam o próprio doutor perplexo. Mas o mais perturbador eram os espelhos. Os gêmeos não podiam ficar próximos a espelhos. Quando eram forçados a olhar seu reflexo, algo terrível acontecia. Benedito chorava incontrolavelmente. Bento ria de forma maníaca. E entre eles, no reflexo, uma terceira figura começava a se materializar. Uma sombra humanoide que crescia, mais nítida a cada segundo, até que os espelhos eram retirados às pressas. Dona Socorro cobriu todos os espelhos da casa com panos pretos. A cidade inteira começou a sussurrar sobre a família. As crianças da escola se recusavam a brincar perto da rua onde os gêmeos moravam. Os comerciantes locais faziam o sinal da cruz quando a família passava. Alguns moradores relatavam pesadelos recorrentes, onde eram perseguidos por uma criança invisível que ria com 2 vozes simultâneas. O padre da cidade, Padre Antônio, foi chamado para abençoar os meninos quando completaram 8 anos. Ele saiu da casa correndo. Socorro, Deus me ajude! Pálido como cera, murmurando orações desesperadas.
Nunca mais falou sobre o que viu naquele dia, mas suas unhas ficaram permanentemente roxas, como se tivessem sido queimadas por um frio sobrenatural. Foi então que Dr. Henrique tomou a decisão que mudaria tudo. Ele contatou especialistas de São Paulo para avaliar a possibilidade de separar os gêmeos cirurgicamente. O que ele não sabia era que essa separação despertaria algo que havia estado dormindo dentro deles. Algo que não era humano e que havia esperado pacientemente por décadas para finalmente ser livre. Os preparativos para a cirurgia começaram, mas a cidade de Conceição do Mato Dentro jamais seria a mesma, pois alguns laços não devem ser cortados e algumas almas não deveriam existir. 2 meses depois da consulta com os especialistas de São Paulo, a equipe médica chegou a Conceição do Mato Dentro em uma van branca que parecia uma ambulância funerária. Regina Santos, cirurgiã especialista em separação de gêmeos siameses, trazia consigo equipamentos que transformaram a pequena Casa Amarela em um centro cirúrgico improvisado. Mas na noite anterior à cirurgia, algo extraordinário e terrível aconteceu. Benedito acordou às 3h33 da manhã, não pelos seus próprios pesadelos, mas pelos gritos silenciosos de Bento. Seu irmão estava dormindo, mas sua boca se movia freneticamente, formando palavras em uma língua ancestral que fazia o ar ao redor vibrar com uma energia malévola. Ele está tentando nos contar algo, sussurrou Benedito para o vazio do quarto escuro. E então, pela primeira vez em seus 16 anos de vida, ele ouviu a resposta clara como cristal. Eu sou a ponte entre vocês dois. Quando me libertarem da carne, eu poderei finalmente nascer. A voz não vinha de Bento. Vinha do espaço entre eles, do tecido que os unia, da cicatriz que havia se formado onde seus corpos se encontravam. Era como se a própria união física tivesse desenvolvido consciência. Regina havia estudado o caso por semanas, mas nada a preparou para o que encontrou durante os exames pré-operatórios. Os raios-X revelaram algo impossível. Havia uma terceira coluna vertebral, microscópica, entrelaçada entre as costelas compartilhadas. Uma estrutura óssea que não deveria existir, formando um padrão que lembrava vagamente uma figura humana em posição fetal. É como se houvesse um terceiro gêmeo que nunca se desenvolveu completamente, ela explicou para Dr. Henrique, mas que de alguma forma manteve atividade neurológica independente. Durante a última noite antes da cirurgia, os eventos se aceleraram de forma aterrorizante. Dona Socorro foi despertada por um som que jamais esqueceria. Os meninos cantavam em uníssono, mas a melodia era acompanhada por uma terceira voz que harmonizava perfeitamente com as deles. A música era bela e horripilante simultaneamente. Uma canção de ninar que parecia conter segredos sobre a natureza da morte e do renascimento. Quando ela entrou no quarto, encontrou os gêmeos de pé diante da janela, olhando para o quintal. Seus olhos refletiam a luz da lua de uma forma que não era natural, brilhando como os de um animal noturno. E no chão, projetada pela luz lunar, havia uma terceira sombra, uma figura humana completa que se movia independentemente dos corpos que supostamente a criavam. Mamãe, disse Benedito sem tirar os olhos da janela. Você pode ver nossa irmã? Irmã? Socorro sentiu o sangue gelar. Ela sempre esteve aqui, explicou Bento com uma voz que parecia estar sendo modulada por algo muito mais antigo que ele próprio. Ela é a razão pela qual existimos. Nós somos apenas os guardiões do corpo dela. Na manhã da cirurgia, Regina fez uma descoberta que mudou completamente os planos médicos. Durante os últimos exames, ela encontrou algo que desafiava toda a lógica médica. O tecido que unia os gêmeos havia desenvolvido atividade elétrica própria, similar à atividade cerebral. Havia sinapses funcionando ali, neurônios disparando, criando padrões que sugeriam não apenas vida, mas inteligência consciente. Não podemos proceder com a cirurgia, ela anunciou para a família. Não sabemos o que aconteceria se cortássemos essa entidade,
mas era tarde demais. A terceira presença havia sido despertada pelos preparativos médicos e agora queria ser livre. Às 15h47 daquela quinta-feira, exatamente no momento em que a cirurgia deveria ter começado, os gêmeos começaram a se separar, sozinhos. Benedito gritou de dor, enquanto sua pele se esticava e se rompia ao longo da linha de união. Bento ria histericamente enquanto seus ossos se reorganizavam com sons que lembravam galhos secos quebrando. E entre eles, a terceira presença finalmente começou a se materializar. Primeiro, foram apenas dedos pálidos emergindo da carne dilacerada. Depois, um braço esquelético. Uma cabeça calva com olhos que pareciam contém toda a sabedoria e malícia do mundo. E, finalmente, um corpo completo. Uma criança que parecia ter 16 anos, mas cujos olhos continham séculos de existência. Mesmo enquanto sua mente racional se despedaçava. A criança-entidade que emergiu entre os gêmeos não era como nada descrito na literatura médica. Ela respirava, mas não havia pulmões visíveis. Seus olhos se moviam, mas não havia músculos oculares. E quando ela sorriu para a equipe médica, revelou dentes que pareciam ter sido esculpidos em osso humano antigo. Obrigada por me ajudarem a nascer, disse a entidade com uma voz que ecoava de múltiplas direções simultaneamente. Agora posso, finalmente, começar meu trabalho. Benedito e Bento, agora separados, mas deixados com feridas abertas que não sangravam, olharam para sua irmã com uma mistura de amor e terror absoluto. Eles sabiam que sua existência sempre foi temporária, que sempre foram apenas incubadores para algo muito mais antigo e poderoso. A entidade caminhou até a janela, seus pés descalços não fazendo som algum no chão de madeira. Ela olhou para a cidade de Conceição do Mato Dentro com os olhos de alguém que finalmente havia chegado em casa após uma jornada impossível. Essa cidade será meu pequeno presente para o mundo. Ela sussurrou, e as plantas no quintal começaram a murchar instantaneamente, com uma clareza aterrorizante que eles não haviam presenciado um nascimento médico extraordinário. Eles haviam libertado algo que deveria ter permanecido eternamente preso entre duas almas humanas, e agora, pela primeira vez em décadas, a entidade estava livre para crescer. A Casa Amarela foi abandonada no dia seguinte. Regina e sua equipe partiram de Conceição do Mato Dentro sem dar explicações, deixando apenas relatórios médicos que foram posteriormente classificados como ficção científica pelas autoridades. Benedito e Bento desapareceram 3 dias depois. Alguns dizem que fugiram para o Rio de Janeiro. Outros acreditam que foram levados pela entidade que libertaram. A verdade é que nunca mais foram vistos. Mas a entidade, ela permaneceu. Os moradores de Conceição do Mato Dentro relatam avistamentos regulares de uma figura jovem caminhando pelas ruas durante as madrugadas, sempre acompanhada por 2 sombras que se movem independentemente de qualquer fonte de luz. As plantas definham quando ela passa. Os animais fogem. E as crianças da cidade têm pesadelos recorrentes, onde são visitadas por alguém que sussurra segredos sobre irmãos invisíveis que vivem dentro de todos nós. Dr. Henrique mantém os registros médicos trancados em um cofre. Ele envelhece mais rápido a cada ano que passa, como se a proximidade com o inexplicável tivesse cobrado um preço de sua própria vitalidade. E você, que acompanhou esta história até o final, não sente algo diferente agora? Uma presença, sutil talvez, uma sensação de que alguém está observando você por cima do seu ombro? Pois saiba que algumas histórias são mais que entretenimento. Algumas são avisos, e outras são convites. Se esta história te perturbou tanto quanto perturbou a mim, deixe seu like para que mais pessoas possam conhecer a verdade sobre os gêmeos de Conceição do Mato Dentro. Inscreva-se no canal, se você tem coragem para mais histórias que desafiam os limites da realidade. E compartilhe este vídeo, mas apenas se você está preparado para as consequências de espalhar conhecimento que alguns preferem manter enterrado. Afinal, a entidade que nasceu entre Benedito
E Bento ainda está por aí. E ela tem um interesse especial por pessoas que conhecem sua história. Até a próxima. Se é que haverá uma próxima.